O símbolo não é uma fantasia, né? É uma realidade nas tais agências de rating. Né? Estava vindo para cá pensando assim, tem uma galera lá que já ouviu a gente falar do Sr. Puro, né? Que acabou virando a agência SP. Aí foi ele que bolou, falou, pô, isso deve dar dinheiro, né? Dar palpite para os caras, porque lá nos anos 20, há 90 anos atrás, o que o professor de Princeton falou? Que a Bolsa atingiu patamares, níveis permanentemente elevados. Não foi isso que o professor falou? E o senhor Pur, que não era professor, falou o quê? Esse negócio não vai dar certo. O professor estava errado e o Pur estava certo. Só que de lá para cá, esse negócio de agência, ele não era uma agência, né? Ele era colunista de jornal. Você pode falar, não vai dar certo. Geralmente acerta quem fala que não vai dar certo. Não vai acertar com isso. Imagina. Aí a agência, né? A agência é, você estudar, né? Você tem um problema de agência. Realmente existe agência em tese para resolver esse problema de agência. Elas não acertam uma. Óbvio, não, mas isso basta pegar os casos de entrar e sair de investment grade. Você tem que ter uma razoável tolerância para com a acuidade com que elas fazem o trabalho delas. Em 2008, o nosso investment grade, já era mais do que... Não é sabido que vinha investment grade, é assim, tá vendo como não serve para nada? Nunca teve dinheiro tão barato, nunca teve crédito tão irresponsável. Tomadores de crédito aqui absolutamente irresponsáveis e doadores de crédito no Brasil absolutamente irresponsáveis. Ou seja, uma situação de um como é que se diz? Uma orgia, uma verdadeira orgia especulativa, pré-auge. E aí vem a agência falando, tá vendo, tá tudo bem, esse país merece confiança. Tudo bem, merece confiança. E agora merece desconfiança. É óbvio que merece desconfiança. Eu só não sei o que estão esperando para dar o próximo passo. Né? Mais uma. Né? E realmente você olha para a situação fiscal do país que está em novembro, hoje é novembro ainda. Nós não temos orçamento desse ano. Não tem, nós estamos em novembro, não tem orçamento desse ano. Não tem orçamento do ano que vem. E não vai ter, vai virar o ano sem orçamento do ano que vem. Ninguém acredita que o Congresso vai dar para Dilma CPMF. Né? Agora, falar assim, essa de jeito nenhum, porque é um imposto que distorce a alocação dos recursos, não sei o que mais. Tem sempre essa justificativa para não dar para o governo atual a CPMF, que é uma boa justificativa. Né? No fim de semana eu ouvi de um advogado essa explicação. Ela distorce a alocação eficiente, então não pode usar a letra certa. Na hora do vamos ver, você faz, né? É uma coisa simples. O que tem para fazer? Né? Acho que é saídas para a crise. Vamos olhar para a porta aqui rapidamente. O que tem para fazer? Eu acho que é muito pouco, quase nada, pessoal. Muito pouco, quase nada. Se esse diagnóstico tem algum sentido, você tem uma crise de confiança que tem razões de todos os lados. Eu listei aí talvez 8 aspectos que caem nessa crise de confiança e coloca essa crise num nível que eu acho que é inédito, né? Não conheço também 2 anos de recessão na faixa de 3% ao ano. Inimaginável o que isso pode fazer. Quando você olha para investimento, então, inimaginável o que alguém que vai fazer um investimento mesmo. Os caras puseram a fábrica nova da Honda e já não vai mais abrir. Né? Quer dizer, fizemos e erramos, é isso que aconteceu. Né? A cozipa fechando. Você desligar o alto forno é uma coisa, vocês sabem, né? Quanto tempo vai ter que ficar desligado esse alto forno. Mesmo que faça um ajuste fiscal, recupere a confiança, não sei o que, até voltar a ligar o alto forno, a gente já comprou mais aço da China, certamente.
Tem muito pouco para fazer, por isso que você tem esse ambiente que é assustador do ponto de vista judicial, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. E tudo isso cria um ambiente de incerteza financeira que dizem, se fizer o ajuste fiscal, melhora. Eu acho que não melhora, por construção, porque não vai fazer ajuste fiscal. A recessão, eu acho meio, mais ou menos intuitivo, né, que você não consegue fazer ajuste fiscal na recessão. Simplesmente porque a ideia do ajuste fiscal é fazer recessão. Eu acho que o tal do isso quer dizer, aqui não dá nem para conversar esse assunto. Espero que não esteja em discussão que nós temos que fazer um ajuste fiscal para salvar o país, né? Você pode até querer, não vai ter. De outro lado, qual é o espaço para movimentos autônomos que você tem? Eu acho que se não vem de investimento e não vem de fora, sobra alguma coisa autônoma do lado do governo. Eu acho que o governo não tem o que fazer. Você tem uma trajetória de endividamento que, voltando à questão da agência, goste ou não da agência, ela é a defesa do capital, é a agência. É isso. Então, isto vai continuar funcionando assim. E a sinalização a respeito de trajetória da dívida PIB é decisiva desse ponto de vista. Então, eu acho que não tem o que fazer mesmo. Se tentar mexer, piora, né? A coisa de crédito. O crédito é, de novo, a mesma coisa que eu acho que está dentro do que eu falei aqui. Eu não quero tomar emprestado na recessão. Não quero. Podem ser. Eu também não quero emprestar para ninguém. Então, não vai andar. A situação que o cara chamou de preferência pela liquidez, né? É simplesmente disso que se trata. Mas isso você não resolve rapidinho? Não resolve rapidinho. Cada situação histórica tem seus desafios próprios, né? É difícil imaginar que nós estamos na década de 30 do século passado. Eu acho bastante difícil. Acho difícil pensar que a gente está no mesmo ponto do ciclo. Eu acho difícil esquecer que a gente já fez política monetária expansionista no mundo. Não tem onde se agarrar, pessoal. É isso. Então, para não fazer nada? Eu acho que tem pouco para fazer e o pouco que tem está mais nesses assuntos de médio prazo, que sempre tem que fazer. Sempre tem que melhorar o sistema previdenciário, sempre tem que melhorar o sistema tributário, sempre tem que melhorar a qualidade do gasto, sempre tem que aumentar a produtividade, etc. Sempre tem que fazer. Não é isso que vai nos tirar dessa situação. O que vai nos tirar dessa situação é a lenta digestão desses 2 anos de recessão. É isso que vai nos tirar dessa situação. Vai ser a queda do salário real em relação ao câmbio, que já está ocorrendo, que vai se aprofundar ao longo dos próximos 18 meses, na minha opinião. Mas você acabou de dizer que lá de fora não vem ajuda? Exatamente. Não vem ajuda. Mas o que temos é isso. Pelo menos você vai ter isso. Isso é um movimento importante que eu acho que está acontecendo e que vai ajudar em algum momento aí para frente. Tem sinaizinhos muito tênues de que isso está funcionando. No atacado ainda não apareceu. E 2, a questão do choque de tarifas aí, que é uma cacetada fabulosa e que pode reverter aqueles 2 movimentos que eu lembrei no começo, quer dizer, caixa para esse setor, tira a renda da gente, transfere essa renda para o setor que produz essas infras, de modo a reduzir o custo de financiamento dos caras em tese. E de outro lado, o cara vai pagar imposto. Cada vez que você melhora um pouco a atividade ligada ao setor externo, você paga um pouco de imposto. Cada vez que você aumenta a rentabilidade do setor de infra, você paga um pouco mais de imposto, vai juntando esses troquinhos, isso ajuda a fazer uma trajetória fiscal mais robusta, porque o problema é um ajuste que faça recessão, e este movimento que eu estou chamando a atenção, ele vem
pisos para recessão que ajudam a melhorar a qualidade da situação fiscal. Eu acho que a coisa vai por aí. E 3, a inflação está fazendo o serviço dela em geral, né? Principalmente em relação às finanças públicas, né? O imposto à arrecadação cai por uma série de razões, mas sobe pela aceleração da inflação. Ou seja, você tem aí um efeito importante que, claro, cai no nosso lombo, mas que é o que acontece numa economia desse tipo aí que a gente tem, sei lá, do século XVII para cá, alguma coisa, li em algum lugar uma coisa semelhante. Eu vou ficar por aqui para não entediar. Obrigado. Também vou desarmada, não vou nem usar minhas armas. Vamos lá. Gente, primeiro, obrigada pelo convite, o pessoal do CAVC. Enfim, a gente tentou algumas datas, finalmente conseguimos. Que bom que deu certo o evento. A pergunta, quer dizer, que não é uma pergunta, é o título, né, de saídas para a crise. Eu também, infelizmente, vou ter a resposta um pouco parecida com a do Kiko, de que não vamos sair da crise em 2016, não vamos sair da crise em 2017. Infelizmente, eu também não acho que vai sair da crise em 2018. Então, eu já começo um pouco mal. Mas, enfim, vamos ver se eu consigo trabalhar em 2 planos aqui. O primeiro é, não vamos sair, porque temos restrições de natureza também política, mas vou tentar acabar com uma nota ainda assim de que não é inevitável e acho que daria sim para sair. É importante fazer esse debate, ainda que não haja nenhuma chance de eu conseguir convencer ninguém no Congresso e muito menos no Executivo. Então, a gente tem sempre esses 2 planos de abstração para trabalhar, né? Um do que dá e o outro do que daria. Primeiro, por que não dá para sair? Não dá para sair por causa da economia global, aqui ele já descreveu bem, o cenário é péssimo, não há qualquer perspectiva de melhora na situação das commodities, do preço das commodities. A gente não vai voltar para o ciclo positivo que tanto nos ajudou nos anos 2000, tampouco a economia americana até mostra sinais, às vezes, de recuperação, mas logo, enfim, as boas esperanças são desfeitas e a cada vez acho que vai demorar um pouquinho para que a gente consiga ter aí uma fonte de saída, uma porta de saída. Internamente, o mercado interno tampouco parece oferecer alguma perspectiva. Isso porque, o setor privado, já desde 2011, né, tanto as famílias pararam de consumir ou foram desacelerando o seu consumo, quanto os empresários pararam de investir. Eu defendo que essas coisas estão um pouco complementares e coladas uma na outra. Então eu também conheço o tal do cara, e o cara ele fala o seguinte, né, quando a economia não está crescendo no produto potencial, você não tem necessariamente uma substituição entre consumo e investimento. Um dos gráficos que eu tinha aí para mostrar basicamente apresenta o crescimento do consumo e o crescimento do investimento entre 2005 e 2004, 2014, e o crescimento no acumulado foi até maior do investimento do que no consumo em termos reais nesse período. Então, o primeiro mito que existe é essa ideia de que, na verdade, a gente cresceu liderado por consumo, que esse foi o grande erro e tal. De fato, não foi, não é verdade. O investimento subiu em proporção ao PIB e cresceu mais que o consumo no período. Agora, a dinâmica das duas variáveis, ela anda um pouco junta com um problema que é o das importações, que daqui a pouco
eu vou falar. Mas, enfim, pelo lado do consumo, com salários caindo, desemprego aumentando, renda caindo, inflação subindo, esquece. Pelo lado do investimento, capacidade ociosa, estoques se acumulando, nenhuma perspectiva de melhora na demanda e tampouco qualquer, enfim, assim como nós aqui, acho que poucas pessoas estão vendo uma porta de saída, eu, empresário, jamais compraria uma nova máquina para produzir mais se eu não estou usando nem a máquina que eu tenho, né? Então aí, enfim, tampouco me parece, além dos elementos de Lava Jato, como o Kiko falou, a situação se agrava. É claro que é ótimo, que bom que existe a Lava Jato, estamos descobrindo um monte de coisas que todo mundo já sabia, mas enfim, que finalmente a gente tem alguma perspectiva de punição, de melhorar esse sistema no futuro, mas, por outro lado, tem um monte de empresa paralisada, construtoras, etc., e não há qualquer perspectiva de reabertura. Talvez a gente consiga substituir algumas por estrangeiras, no máximo, e olhe lá. E o setor, a cadeia toda produtiva de petróleo, que responde por uma parte enorme do investimento no Brasil, está paralisada, né? Então daí também não vem. Os investimentos públicos, que em geral, ou pelo menos entre 2005 e 2010, foram um dos pilares da política econômica e um dos motores, também não vem, ou são os primeiros a serem cortados numa política de ajuste fiscal, porque são aqueles gastos que são discricionários, que o governo tem alguma autonomia para cortar, né? Então, daí também não vem. Pelo contrário, outro dia eu fui lá na prefeitura, o prefeito falou que as obras do PAC, do Minha Casa Minha Vida, que já estavam aprovadas, que já estavam em andamento, estão paralisadas aqui em São Paulo, porque o governo federal não transferiu nem aquilo necessário para completar as obras, né? Então, realmente, há uma desaceleração aí enorme, até nas obras que já vinham acontecendo. Então, não há motor para o crescimento na economia brasileira hoje, não há motor algum, né? Já a taxa de inflação tem um outro problema, né? Ela parecia que essa política de ajuste ela não ia funcionar pelo lado da confiança, da tal fada da confiança, né? Porque inicialmente o discurso era, não, vamos fazer o ajuste fiscal porque finalmente essa desconfiança vai passar, vamos criar o ambiente macroeconômico e aí subitamente os investidores vão reaparecer e vamos sair assim dessa crise, né? Um outro gráfico que eu tinha para mostrar, que de repente no debate eu tenho tempo, mostra que, na verdade, os índices de confiança despencaram depois de janeiro. Desde que começou o ajuste fiscal, o índice da FGV de confiança dos empresários despencou. Claro que também por elementos ligados à política, Lava Jato e tudo mais. Então, o discurso inicial tampouco funcionou. A gente também não conseguiu manter o grau de investimento, que parecia ser a outra menina dos olhos do ajuste fiscal, né? E a gente perdeu e não quer dizer tanta coisa como o que falou, essas agências às vezes erram para um lado, erram para o outro, mas nesse caso elas até acertaram, porque sem perspectiva nenhuma de crescimento na economia brasileira, com a situação política que temos, de fato a dívida pública, enfim, a gente entrou numa espiral que ele falou que não tem qualquer perspectiva de estabilização e pior do que isso, não há perspectiva de retomada da economia brasileira. Então, por aí também não estamos muito bem, né? A inflação era a única coisa que saiu de sucesso do ajuste, né? Porque quando os economistas que defendem o ajuste fiscal são mais honestos, normalmente eles dizem assim, olha, não, a gente não achou que ia ser expansionista, é claro que não ia retomar a confiança e o investimento, não era isso. O que a gente queria mesmo era gerar desemprego e controlar a inflação que estava acelerada. Desse ponto de vista, está sendo muito bem sucedido. Estamos gerando bastante desemprego. Todo dia estamos gerando desemprego. A inflação pelo lado do mercado de trabalho e do aquecimento do mercado de trabalho, então, salários vêm caindo. E isso foi fazendo com que essa inflação maior
do tarifaço, né, tenha aos poucos esse choque dos ajustes de preço administrado tenha, enfim, ser reduzido e a inflação, pelo menos as expectativas de inflação começaram a convergir para a meta. Então aí a gente tinha a única coisa que estava funcionando, né, ainda que quem pague o preço não necessariamente seja quem tem que pagar esse preço, né? Mas isso também já era. Por quê? E aí eu acho que eu vou divergir um pouquinho. Já era porque a inflação no Brasil ela responde bastante à desvalorização do câmbio. E ainda que eu concorde plenamente que é uma estupidez usar a taxa de juros e a apreciação cambial para ancorar preços, né, o fato é que foi assim que se controlou a inflação em diversos momentos e que agora não vai, ao contrário, a desvalorização do câmbio vai levar a uma aceleração da inflação. No ano que vem as expectativas já passaram a subir de novo. Então, ficamos um pouco sem nada. Aí vem a dúvida, né? Tem um outro lado dessa sinuca que a gente se meteu que tem a ver com a política monetária. E essa é a parte que eu acho que é importante colocar. Então, uma opção seria, bom, então sobe os juros, tenta usar mais uma vez a âncora cambial para ver se pelo menos a inflação converge de novo. Eu acho, sinceramente, que isso está fora do baralho pelo seguinte problema. Além de tudo que aconteceu de ruim com a economia esse ano, e da falta de arrecadação, né, das subsequentes revisões da arrecadação da receita do governo, que foram mostrando que eram completamente irrealistas as metas fiscais definidas no início desse ajuste, né, porque cada vez o governo tem que ir lá e dizer, olha, não arrecadamos, porque ao mesmo tempo a crise vai se aprofundando e a recessão vai se aprofundando. Além disso, o Banco Central reagiu de forma totalmente desproporcional à inflação de preços administrados e pela seca. Ou seja, a gente teve uma aceleração da inflação em meio a uma recessão que foi devida a um represamento completamente estúpido no passado dessas tarifas, mas também uma parte de seca, e ao mesmo tempo também um reajuste talvez rápido demais, porque estava errado congelar, mas ao mesmo tempo também talvez não devesse ter sido tão rápido esse reajuste das tarifas esse ano. O fato é que essa inflação acelerou e o Banco Central, ainda que colocasse nas atas que a inflação era toda gerada por administrados, subiu a taxa de juros, subiu de novo a taxa de juros. E teve uma reação um pouco desproporcional que colocou a gente numa sinuca maior ainda, porque o próprio Banco Central puxou o tapete da tentativa de estabilizar a dívida pública pelo ajuste fiscal. Por que isso? Fez isso com a subida da Selic. Um outro gráfico que eu tenho aí que eu posso mostrar depois mostra que a subida do custo de pagar a dívida, né, dos pagamentos de juros da dívida pública, basicamente hoje em dia 25% de títulos que são indexados diretamente à Selic. Então, quer dizer, o aumento da Selic no Brasil bate direto no pagamento de juros, porque a gente tem esses títulos que são indexados à Selic, isso não ocorre em outros países. Mas, além disso, como se já não bastasse, o Banco Central tentou, além de subir juros, ficar intervindo no mercado de câmbio para impedir essa desvalorização, fazendo os tais swaps cambiais. Os swaps cambiais geraram uma perda enorme e um outro custo fiscal para o governo. Ambas as coisas, que aí responde por 30% também do aumento do pagamento de juros nominais sobre a dívida pública, ainda que não seja propriamente juros, mas eles introduzem lá como se fosse um item de pagamento de juros, né? Então a dinâmica da dívida, que era aquela que a gente estava tentando controlar, está explosiva. Quer dizer, ficamos sem nada, né? Eu tenho brincado que, como flamenguista, a gente é meio impaciente e tem enfim, desde o início eu falo, olha, se fosse o técnico do Flamengo já tinha caído há muito tempo. Dizem que a gente troca muito de técnico, mas rebaixados a gente não foi, né? Então,
eu já venho falando há um tempo que eu acho que a estratégia ela não foi a melhor possível, né? Mas eu concordo que agora, dado esse momento, já nem é mais o caso de ficar tentando falar contra o ministro da Fazenda, porque a situação foi se dramatizando a tal ponto que agora eu acho que caiu o ministro da Fazenda, cai também a presidente enfim, acabamos com a democracia brasileira. Eu acho que a coisa ficou um pouco mais dramática do que era no início do ano, né? Bom, vou agora passar para uma pequena parte de diagnóstico, né? Eu acho que também sou da visão de que voltar um pouco atrás, né, é importante até para a gente pensar, então, qual teria sido a saída, né, ou qual seria a saída. Primeiro, fizemos tudo errado? Não fizemos, ou fizeram, vamos dizer, fizeram tudo errado? Não fizeram, né? Então, crescemos entre 2004 e 2010 a uma taxa muito acima do que crescemos no passado, distribuindo renda pela primeira vez, ainda que não o suficiente. Acho que talvez esse ciclo de commodities positivo pudesse ter sido melhor aproveitado. A bonança é o momento onde você consegue fazer coisas como uma reforma tributária, a bonança é o momento onde você consegue, de alguma maneira, aliviar os conflitos distributivos que existem na sociedade. Não é que agora existe um surto conservador. Não, a sociedade brasileira é conservadora, sempre foi, né? A questão não é essa. A questão aí é que quando a economia está crescendo, os conflitos sobre a renda, os conflitos sobre o orçamento público, essas coisas ficam um pouco aliviadas, porque o bolo está crescendo. Quando o bolo começa a diminuir, a disputa começa a ficar um pouco mais feroz, né? E já está claro quem perdeu a disputa, né? Certamente não foram os financiadores de campanha, né? Então, o que aconteceu de errado, no entanto? Fizemos esse processo, o mercado interno cresceu bastante, consumo e investimento cresceram juntos, investimentos públicos foram um dos pilares, tanto infraestrutura física quanto infraestrutura social. Aumentou-se gastos em saúde e educação, universidades foram criadas, o ensino superior foi em alguma medida democratizado, ainda que não o suficiente, né? Então tivemos avanços. O principal erro, né? Eu concordo que foi o erro da apreciação cambial, e isso abriu um problema, que esse estímulo ao consumo e essa dinâmica do mercado interno foi sendo cada vez mais utilizada ou vazada para importados, né? E com isso a indústria brasileira não atendeu a esse crescimento do mercado interno plenamente. Atendeu em alguma medida, a produção industrial subiu, etc. Mas cada vez mais a gente foi criando problemas de déficit de transações correntes. E aí em 2010, quando a gente cresce a 7,6%, esse debate vem à tona muito fortemente quando a Dilma é eleita pela primeira vez, né? E o debate era assim: olha, precisamos resolver esse problema, a indústria está sendo sufocada, precisamos desvalorizar a taxa de câmbio, precisamos reduzir impostos, precisamos recuperar as margens da indústria. E nisso começou com taxa de câmbio. A coisa das desonerações veio um pouco depois, já no desespero, enfim, usual, né? E aí, enfim, a presidente assume pensando: bom, olha que ótimo que eu vou fazer. Em vez de continuar com uma aliança aqui, com um pacto entre trabalhadores e setor financeiro, que era o pacto que funcionou muito bem no governo Lula, que não atacou muito os